E quem vai compartilhar com a gente e com você que está nos assistindo aí de casa, a sua história hoje no Elas é a produtora de moda e de eventos culturais, Catiane Câmara. Não é isso, meninas? Seja muito bem-vinda, Catiane. Obrigada por sua presença aqui no Elas, Catiane. Eu é que agradeço. Obrigada, Dani. Obrigada, lindas. Espero poder contribuir em algo, né? Porque a gente passa por algumas coisas, não é por acaso. Claro. Tá bom? Exatamente. E assim, para quem conhece, quem sabe um pouco da história de Catiane, eu acredito que se resume a 3 grandes palavras. Superação, realização e de fortaleza mesmo. Não é isso, Catiane? Apesar dela ser uma importante produtora hoje, uma empresária de sucesso hoje aqui em Pernambuco e conhecida também fora dele, mas a Catiane, ninguém imagina, tão bela desse jeito, né, meninas? Maravilhosa. E que, há 1 ano, ela passou por uma tentativa de homicídio. Há 1 ano, essa mulher aqui, bela, sofreu uma grave agressão. Isso é um assunto que, infelizmente, a gente liga o noticiário, né, nos persegue diariamente. Liga o noticiário, ou ler alguma coisa. Todos os dias está em evidência. Todos os dias. Infelizmente, né? É recorrente, um assunto recorrente, né? Exatamente. Infelizmente, né? E cada dia mais de uma forma mais agressiva, porque o pessoal está falando aí que as pessoas não estão se agredindo mais. O homem está tentando matar a mulher. Matar, né? E essas agressões, o pior ainda, é que está tão perto da gente, que às vezes a gente nem imagina, dentro da nossa casa, da nossa família, com amigos, né, gente, com de parentes, trabalho, né? às vezes numa sala de aula, né? Exatamente. Pessoas que no normal a gente acharia que era para nos proteger, para, né, para amar a gente, um companheiro, compartilhar a nossa vida com elas, né? E aí eu queria fazer uma observação engraçada, é que a Lei Maria da Penha, né, ela protege a gente e muito já. Em 13 anos foi feito muita coisa. Eu que o diga, né, como eu senti, como a proteção, né, no estado como o nosso, mas ela protege apenas pessoas que tiveram agressões sofridas na família. Ou seja, se você sofre uma agressão vinda de um vigilante, não se enquadra na Lei Maria da Penha. Não, peraí. Vamos aqui que eu quero entender direitinho essa história. Como é mesmo essa história? Vamos supor Quer que dizer você... assim, se um porteiro do meu prédio me agredir verbalmente ou fisicamente, eu não posso denunciá-lo dentro da Lei Maria da Penha? Não entra. Muitas assim, vezes a gente? mulher vai agredida por outro homem que a agrediu na rua, né, num carnaval, alguma coisa assim, não se enquadra na Lei Maria da Penha. Ela vai à delegacia da mulher em vão, né, e não é protegida por esta lei. Engraçado é o seguinte, que realmente, que bom que existe essa lei, né, mais uma lei de proteção, né, eu digo nem a mulher, um ser humano, certo? Sim, claro. Mas eu acredito o seguinte, que existe uma lei mais universal, uma lei tão importante e que a sociedade clama e que precisa ser praticada diariamente, que é a lei do respeito. A gente faz uma lei ali, faz uma lei aqui, faz uma lei aqui, mas se o ser humano, sabe, a sociedade em si, praticasse o respeito ao próximo, a si mesmo e ao próximo, que a partir do momento que o agressor vai fazer algo de mal, ele está desrespeitando até ele mesmo, não é? Ele não toma consciência disso e pega o próximo, sabe? E para vocês terem uma ideia, gente, nosso país, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência, sabe? 52% delas, inclusive é o caso de Catiane, que ela vai, né, compartilhar com a gente, são por pessoas conhecidas, de dentro da própria casa, pessoas da família, próximas, do convívio. que a gente convive no dia a dia, Entendeu? né? Isso, né? E ainda 42% do caso, elas não denunciam. Por isso que eu chamei, disse assim, que a história de Catiane é forte, porque ela sofreu
e teve força, graças a Deus, para denunciar. É Supera justamente, tudo isso, é né? justamente Entendeu? isso que eu estou querendo saber de você, Catiane, assim, porque tem muita gente, muitas mulheres que estão em casa nesse momento, que está assistindo o programa, que está se identificando com a história da Catiane, que não tem essa coragem, não tem essa força. Então eu queria saber de você, de onde surgiu essa força? Como, a partir de que momento você disse não? Eu preciso ir, eu preciso denunciar, isso não me faz bem, assim, eu tenho que Basta, né? expor isso. É exatamente, a palavra é essa, Basta. dá um basta. Eu venho no meio de muitas mulheres, né? Desde 12 anos de idade que eu trabalho com mulheres. Tenho irmãs, 4 irmãs mulheres. Trabalhei depois numa escola com muitas mulheres, né, coordenando. Depois entrei em loja de roupa e ouvi muitas histórias de mulheres. Então, esse relacionamento que eu tive já era um relacionamento que tinha acabado. Ele roubou uma chave da minha casa, né, enquanto a gente tinha né, pouquíssimo tempo que eu considero pouquíssimo tempo. Já fazia 2 meses que a gente tinha acabado. E foi um relacionamento de quanto tempo? Um relacionamento de 4 meses. E ele entrou Meu porque ele Deus. trabalhava também fazendo serviços de casa mesmo. Tem até uma empresa que diz assim, para que marido, né? É uma empresa que ela tem Mas encanador. todas as coisas Isso. de Ele elétrica, fazia de hidráulica, instalações de né? ar-condicionados, enfim. Ele iria entrar na minha casa de qualquer forma, porque nessa época eu morava até em Gravatá e ele também morava lá. Mas eu não vou me delongar. Então, o que é importante é que ele pegou essa chave de dentro da minha casa escondido, roubou, e a gente acabou esse relacionamento. 2 meses depois, ele entrou e me enforcou. Então, ou seja, Né? não foi uma coisa, uma discussão ali no momento que Não, ele fez. Ele e por isso arquitetou, eu estava arquitetou conversando tudo. exatamente isso. Não foi uma coisa que eu fiquei brava com ele, que eu discuti com ele, não. Ele simplesmente veio premeditado e disse que se eu não iria ficar com ele, eu não iria ficar com mais ninguém. E eu realmente pedi a ele para não fazer isso, que ele estava com o braço. E ele me enforcou. Então, a hora que minha irmã, que estava em casa, me levantou, na hora que ela me levantou, eu disse a ela, vamos agora para a delegacia da mulher. E Fez muito desde bem. então, eu tenho Muito bem. tido, vou lhe dizer, muita assistência dessa parte, porque meu advogado também, ele agiu com muita rapidez. Fora isso, que quando você chega na delegacia, você é muito bem atendida. Eu não posso falar assim, nem um Que bom tintim. saber disso, né? Nós temos bom. o Que bom, porque Instituto pelo menos Clarice isso, né? Lispector, que dá assistência judicial, aconchego à mulher e assistência terapêutica. Né? Então, assim, você não tem, se sofreu a agressão, você não tem onde ficar. Esse instituto lhe acolhe, lhe dá um suporte, né? Então, assim, eu passei por todo esse trâmite. Ele foi preso, né, graças ao doutor Ulisses, que se empenhou bastante nesse caso. E depois ele foi solto por medida judicial, porque não cabe mais no cotel tanto homem que agride mulheres. E ele usa uma tornozeleira eletrônica há 1 ano, e eu ando com esse bip aqui na minha bolsa. Mostra bem para a câmera ali, que tem que É um bip que fica dando sinal caso Se ele ele se se aproxime aproximar, de né? mim. Vibra e treme. Agora, isso é um martírio há 1 ano, psicológico. Né? Essa semana que passou mesmo, tocou. Entende? Então, assim, a gente precisa de muita força, né? E a minha força foi mostrar para outras mulheres que eu convivi esses anos todinho, de que elas podem passar por uma situação dessa, mas que elas podem superar. Você já tinha passado por alguma agressão ou já tinha visto assim tão próxima de você, Catiane? Sim. E aí, meu Deus, eu estou até perguntando assim, porque realmente é um exemplo, né? E você está sendo muito corajosa, né? Parabéns Claro. e gratidão. Muito obrigada, né? Por estar aqui compartilhando essa triste história, mas que sirva de
de aprendizado, alerta, de não alerta, é? de lição, de de cuidado. para as mulheres e os seres humanos em geral, porque a violência nunca é bom, né, gente? A violência, infelizmente, Seja está aqui. ela qual for, Qual né? for. E aí, assim, mas ele chegou, ele pegou assim de surpresa, porque eu cheguei, inclusive, a ver uma foto dela, é irreconhecível. Nós vimos que passou, né? Exatamente. Mas aí também complementando a pergunta dela, por quanto tempo ele vai ficar com essa tornozeleira? Olha, ele hoje está foragido. Ele não compareceu à audiência do dia 5 de setembro. E aí ontem eu tomei um café com o meu advogado e ele disse que já tomou as medidas para ele ser preso, porque ele está como foragido, né, da justiça. Ali está uma advogada nossa, amiga do projeto, e ela disse que ele hoje é considerado um foragido, tá certo? Então, assim, o que eu queria dizer é que muitas pessoas dizem assim, você disse, eu vi uma foto, eu vi uma foto. Muita gente diz assim, não veja essa foto não, apague isso da sua memória, não é bom você ver isso. Eu acho que não é bom a gente ver coisas ruins que acontecem lá fora, porque são muitas coisas ruins. Eu acho que a nossa história, ela deve ser, olha como eu estava, olha como eu estou, né? E isso ela de eu me ver para daquele... te impulsionar, não é? Não para te levar para baixo. Não me leva. Eu já fui para baixo demais. E o meu Deus, né, que é o meu Deus, ele me levanta todos os dias, me dá um bom dia, filha, respire e agradeça por mais esse dia que eu fiz para você. Então, assim, todos os dias você tem que ter um motivo muito importante para se levantar, para se acordar. E hoje o grande motivo da minha vida se chama muitos homens, viu? Rodrigo, Guilherme, Gabriel, Theo e João. 3 filhos e 2 netos. Que lindo, Coisa linda. que lindo. Uma coisa também que me passou pela cabeça, a gente sempre fala aqui no programa e nas nossas redes sociais sobre relacionamentos tóxicos, né? Ele normalmente começa a dar indícios de muito sutil. Então, você hoje, no momento não, porque quando a gente às vezes está no meio da situação, a gente não consegue identificar por carência, por amor, por várias questões que não vêm ao caso. Mas hoje, olhando do lado de fora, você consegue ver que ele, em algum momento, ele deu esses indícios de alguma coisa assim ou não? Olha, eu gosto de andar com um anel assim grande nessa mão. Então, como eu lhe disse, eu já tinha terminado o relacionamento. Porque uma vez só ele me deu esse motivo. Olhe, no primeiro motivo, acabe. Não, E você fez isso, olha. não que, né? tente. E mesmo assim, eu ainda sofri o que sofri. Nem imaginava. Ele deu uma tapa na minha mão, porque eu disse, olhe, não sei o quê. Porque eu acho que muitas vezes as mulheres vão, às vezes, além do que elas podem, se resguardando na lei. Eu acho. É uma opinião minha. Né? Nós devemos ser doces, suaves. Às vezes eu falo por mim, às vezes a gente passa dos limites. Não neste dia, neste caso, neste momento. Eu estava tranquila. Até se eu tivesse, eu até que ficaria com peso na consciência, mas eu não fiz deveria. isso e não, ninguém tem motivo para fazer o que ele Para fez. agredir ninguém. Ele deu uma tapa na minha mão. Tire o dedo da minha cara. Foi o que ele fez. E esse anel voou longe. Aquilo para mim foi um símbolo muito grande, porque eu disse assim, meu anel! Aí eu comecei a chorar. Né? Mas aquilo ali para mim era o rompimento do relacionamento. Eu tenho comigo, não sei se as meninas vão concordar comigo, eu sempre falo que relacionamento, seja ele afetivo ou não, bom, mas daqui a pouco a gente faz, eu complemento a pergunta, Sim, porque já está tá dando o bom. nosso tempo de intervalo, Vamos né, tomar Dani? uma água. Exatamente. Vamos continuar, né, compartilhar essa história no próximo bloco. Fica aí acompanhando.